O que vocês acham que realmente está faltando? Está faltando tempo para ter controle financeiro ou está faltando priorização para fazer o controle financeiro? O Eribaldo colocou aqui, penso que o controle financeiro é o coração da empresa. Eu sou meio suspeita de falar, gente, porque eu sempre vou defender que o controle financeiro é o coração mesmo. É aquilo que eu falei, não adianta a gente vender muito e não saber gerenciar o nosso dinheiro. Então, assim, o que vocês acham que realmente está faltando para ter controle financeiro no negócio de vocês? É tempo ou é prioridade? A Isabela comentou, priorização. O Noélio, eu que diga, falta de tempo. Falta de tempo não existe, Noélio. E eu vou explicar por quê, gente. Não é que ela não existe, não é a falta de tempo. É a priorização. Quantos de vocês aqui, gente, já não conheceram aquela pessoa especial? Aí, de repente, a gente não dormia mais, não comia mais, ficava ansioso para ver a pessoa, dava 10 minutos, tinha 10 minutos no dia, corria para ver a pessoa. E mesmo que a gente tivesse qualquer coisa muito importante para fazer, nada impedia a gente de ver essa pessoa por 10 minutinhos que fosse. Eu gosto muito de usar o exemplo do meu pai, porque meu pai é uma pessoa transformada com relação a essa questão financeira. Mas meu pai, ele sempre trabalhou muito, desde que nós éramos crianças. Nós somos em 4 filhos. E desde que nós éramos crianças, ele sempre trabalhou muito. Minha mãe ficava em casa cuidando da gente e meu pai trabalhava como marceneiro. E aí, durante muitos dias da semana, ele trabalhava até tarde. Então ele chegava tarde em casa, cansado. Mas no dia do futebol, ele não falhava. Dia do futebol, ele estava cedo em casa, que era toda terça-feira. Se fosse qualquer outra coisa, ele dizia que ele não tinha tempo, arrumava outra coisa, pedia para alguém fazer, mas se fosse no dia do futebol, para o futebol, ele tinha tempo. E se a gente falasse qualquer coisa, se a gente criticasse ele de alguma maneira, ele já tinha resposta na ponta da língua, assim. Ele falava assim, nossa, mas eu trabalho a semana inteira, não mereço um dia de lazer. Quantos de vocês aqui já começaram a academia e depois parou? E se alguém pergunta o que aconteceu, a gente fala assim, eu não estava encontrando tempo para ir na academia. Por isso que eu parei de ir na academia. Quantas vezes você, que não tem tempo para nada, não tem tempo para fazer controle financeiro, recebeu aquela ligação, de repente largou tudo para atender aquela ligação, para atender aquele chamado? Isso já deve ter acontecido com você em algum momento. Quantas atividades você tinha quando você começou o seu negócio lá atrás e fazia tudo com muita motivação? Se você arrumava tempo e fazia tudo, mas de repente, para algumas coisas, você foi ficando sem tempo. A gente faz isso com tudo na nossa vida, não só com as coisas do nosso negócio. Porque com o passar do tempo, as nossas prioridades mudam. E como que a gente justifica? Eu não tenho tempo. Mas sabe por que isso acontece? Porque a gente inicia uma coisa pela motivação. E quando a gente inicia alguma coisa pela motivação, simplesmente, uma hora ela deixa de ser prioridade. Quando a gente coloca propósito naquilo que nós estamos fazendo, não apenas a motivação de se fazer aquilo, isso sim gera continuidade. A motivação pode até cair em algum momento, mas você não para, você não deixa de fazer. Por quê? Porque você tem um propósito. Você vai na academia, de repente você está desmotivadíssimo, está cansado, acorda no outro dia de manhã e fala, ai gente, na academia, não sei o quê, mas você não deixa de ir, porque você não está indo pela motivação. Você está indo pelo propósito que te leva na academia. Quando a gente tem propósito com alguma coisa, a gente coloca prioridade naquilo. E quando a gente define que aquela coisa é prioridade, essa coisa nunca fica para depois. Ela nunca fica sem fazer. Então, se alguém te convida para ir em algum lugar e você fala para ele assim, olha, desculpa, mas é que eu tô meio sem tempo, não vou conseguir ir. Na verdade, o que você está querendo dizer para ele é o seguinte, olha, isso para mim não é prioridade nesse momento. Eu tenho outras coisas para fazer que são mais prioridades. E tudo bem com isso, viu? Tudo bem mesmo. Porque isso são escolhas que a gente faz. A gente precisa escolher o que é prioridade, precisa escolher que batalhas a gente vai lutar mesmo. Porque se tudo na nossa vida fosse prioridade, a gente não teria tempo para nada. Então a gente precisa escolher qual a batalha que a gente vai lutar. Por isso que eu falo que tempo é uma questão de prioridade.